Feche os olhos e imagine sua alma diante de um espelho quebrado. Cada caco reflete um pedaço seu que correu demais. Correu tanto que esqueceu para onde ia. Correu atrás de amor. Correu atrás de propósito. Correu atrás de respostas, sinais, certezas, milagres. Correu tanto que agora só sente cansaço. Um cansaço que não é só físico, é da alma. Da alma que, no fundo, só queria ser escolhida pela vida. Não por esforço, mas por pertencimento. Existe uma ferida oculta que se esconde por trás dessa pressa espiritual. Uma dor sutil que diz: e se eu não for a escolhida? E se tudo que desejo estiver reservado para outras e não para mim? É essa voz, silenciosa e antiga, que nos empurra a perseguir o invisível com urgência, como se o destino fosse uma corrida e não um chamado. Mas Jung dizia: quando corremos atrás do que ainda não integramos em nossa alma, confundimos o desejo profundo com a pressa do ego. O ego quer agora. A alma não. A alma se move no tempo da semente. No processo de individuação, esse caminho silencioso em direção à inteireza, não existe atalho. O que é verdadeiro não precisa ser perseguido, precisa ser reconhecido. E o reconhecimento não acontece na agitação, mas na escuta. O inconsciente, esse vasto oceano que nos habita, não grita. Ele sussurra e só escuta quem desacelera. Quem tem coragem de sentar no escuro e ouvir o que sempre tentou calar com movimento. James Hillman dizia que a alma não é uma coisa. É uma imagem em constante transformação. Ela aparece como metáfora, como sonho, como sensação inexplicável. E como toda imagem viva, ela se transforma até que possamos reconhecê-la como nossa. Por isso, o que é seu não tem uma forma fixa. Ele se disfarça, se esconde, muda de nome, muda de caminho. Não porque quer te confundir, mas porque precisa amadurecer em você antes de se manifestar. E aqui está o segredo mais difícil de aceitar. O verdadeiro encontro não segue o tempo linear. O que é seu não chega quando você força, calcula ou tenta controlar. Ele chega quando a frequência da sua alma está em silêncio fértil. Jung chamava isso de sincronicidade, aquele momento mágico em que o mundo externo responde a um movimento interno, mas esse movimento precisa ser verdadeiro, não manipulado. Precisa ser uma vibração natural, não um plano de conquista. E se eu te dissesse que o que você busca também está te buscando, mas só pode te encontrar quando você para de correr? Porque, às vezes, é no momento em que você se cala que a vida finalmente sussurra: é aqui. O que é seu te encontra, mas só quando você se encontra primeiro no silêncio. O desejo de ser escolhida, o sintoma da pressa invisível. Existe uma fome que não é de comida, é de reconhecimento, de pertencimento. Uma fome silenciosa que nasce lá atrás, quando você percebe que, por mais que se esforce, ainda assim, não é escolhida, não é a filha preferida, nem a amiga indispensável, nem o amor que fica. E é nesse vazio que a urgência começa. Uma pressa invisível toma conta do seu corpo, do seu peito, das suas escolhas. E sem perceber, você começa a correr. Correr atrás de quem não te vê, de trabalhos que não te tocam, de sonhos que nem são seus. Essa perseguição, seja no amor, na espiritualidade ou na vida profissional, tem uma raiz psíquica profunda. A sensação de que você precisa merecer o que deseja. Como se, sem esforço constante, você não fosse suficiente. Como se a vida só te recompensasse quando você se prova incansavelmente. Mas essa crença não nasceu em você. Ela foi plantada lá na infância, nos silêncios que doeram mais do que palavras, nos gestos que nunca vieram, nos afetos que você teve que conquistar e não receber naturalmente. E agora, tudo parece ser sobre isso: conquista, prova, luta. A busca obsessiva por manifestar não é fé. Muitas vezes é medo. Medo de que, se você parar de desejar, vai desaparecer. Medo de que, se você não fizer algo todos os dias, a vida vai esquecer de você. Mas o universo não responde à sua performance, ele responde à sua vibração.
E quando essa vibração é de escassez, urgência e esforço, o que você emite não é magnetismo, é tensão. E o que está tenso, repele. Existe um tipo de cansaço que não passa com descanso. Um cansaço emocional de tentar o tempo todo. De tentar ser suficiente. Tentar ser vista. Tentar acertar a frequência certa, o mantra certo, o pensamento certo. Mas a verdade é que, enquanto você tentar provar ao universo que merece, você estará, na verdade, dizendo que ainda duvida disso, que, no fundo, ainda não acredita que pode ser amada sem esforço. E é aí que a alma entra em colapso, porque ela não nasceu para performar, ela nasceu para ser, para existir com presença, com verdade, com silêncio. Às vezes, o que você mais deseja já está ao seu redor, mas você está correndo rápido demais para perceber, porque está ocupada tentando convencer o universo de algo que ele já sabe, que você é digna, que você é suficiente, que você pode sim ser escolhida, mesmo quando não está correndo, mesmo quando apenas está. Cuidado com o excesso de intenção, o paradoxo da frequência forçada. Há um ponto em que o desejo deixa de ser prece e se torna prisão. Um ponto em que você repete, mas algo dentro já sabe. Tem mais ansiedade do que fé nas suas palavras. Você escreve no papel, visualiza, afirma, mas no fundo está implorando. E o universo não responde às súplicas disfarçadas de intenção. Ele sente o que vibra no silêncio entre as palavras. Existe uma diferença sutil, mas essencial, entre uma intenção autêntica e uma projeção do ego. A intenção verdadeira brota de um lugar de confiança. Ela solta, ela oferece, ela entrega. A projeção, ao contrário, nasce do medo, do controle, do desejo de manipular os acontecimentos para aliviar a angústia de não saber. E é essa urgência silenciosa que confunde o campo energético, porque o que é verdadeiro vibra em coerência e o que é forçado vibra em ruptura. Quando você deseja demais, quando você insiste demais, quando você tenta controlar o que deveria apenas permitir, a vida trava, a energia trava, porque o desejo que vem do medo não cria fluxo, cria tensão. E a tensão rompe o campo onde a sincronicidade acontece. É como tentar atrair o amor, enquanto o corpo vibra abandono, ou pedir paz, com o coração em guerra. A expectativa, quando movida por dopamina impulsiva, se torna incoerente. Seu corpo vibra uma coisa, sua mente deseja outra, e sua alma se cala, sufocada por tanto barulho. Não adianta repetir 1000 vezes o que você quer, se por dentro tudo em você grita que não acredita. O universo responde à sua coerência interna, e não à quantidade de palavras que você pronuncia. Por isso, o silêncio é uma correção vibracional, um retorno ao ponto de alinhamento. Porque no silêncio não há disputa, não há comparação, não há máscara, há só você e a sua presença. Quando você para de forçar a frequência certa, ela simplesmente aparece, porque a sua alma já sabe, o seu campo já sabe, e quando você se alinha com a verdade do que sente, sem precisar provar nada, tudo ao redor começa a se alinhar também. A pausa não é o oposto da manifestação. É a sua fundação. Sem ela, tudo o que você constrói desaba. E o que é seu, lembra? Ele não chega por controle. Ele chega quando você está inteira o suficiente para recebê-lo. Em silêncio, em verdade, em paz. Técnica do vazio fértil. O intervalo entre querer e receber. Entre o momento em que você deseja e o instante em que aquilo chega, existe um espaço invisível, um vácuo. Um intervalo silencioso que poucos conseguem habitar sem angústia. Mas é nesse espaço que a mágica acontece. É aí que a alma germina. Assim como a semente, que precisa do escuro da terra antes de florescer. Assim como o útero, que guarda no silêncio o mistério da criação. O vazio não é ausência, é potência não revelada. O problema é que fomos condicionadas a acreditar que se nada está acontecendo fora, algo está errado dentro, que o não movimento é falha,
que o silêncio é sinal de fracasso. Mas e se o silêncio for, na verdade, o solo onde o novo se organiza? E se o que parece estagnação for apenas a pausa necessária para o realinhamento da alma? A neuroplasticidade espiritual acontece justamente nesse não fazer, quando você deixa de reagir e apenas observa, quando solta o desejo e permite que o corpo, a mente e o campo se reorganizem. É nesse vazio fértil que o inesperado pode nascer, porque, diferente do que nos ensinaram, você não precisa correr atrás do que é seu. Você precisa criar espaço para que ele chegue até você. E esse espaço é interno. É um campo psíquico de entrega, de confiança ativa, de fé silenciosa. Um estado onde o desejo foi reconhecido, sim, mas não está mais preso à expectativa. Ele foi solto, como um bilhete lançado ao vento, como um barco de papel solto num rio. E quanto mais leve for a entrega, mais fluida será a resposta da vida. É possível treinar o corpo para encontrar prazer na ausência de movimento externo. Há uma dopamina sutil, quase sagrada, que nasce no silêncio. Um prazer calmo, sem euforia, mas profundo. Quando você se senta consigo mesma, sem nada a resolver, e apenas sente, respira, está. É nesse estado que o campo se purifica, que as ideias certas voltam, que a intuição floresce, que a alma sussurra, agora sim, estou pronta. O intervalo entre o querer e o receber não é um castigo, é um ritual. E o ritual precisa de presença, de tempo, de confiança. Não se trata de desistir do que você deseja, mas de parar de persegui-lo como se fosse algo que só chega com luta. O que é seu se manifesta. Quando você o deseja com verdade, o entrega com leveza. E depois, simplesmente, espera. Em paz, em silêncio, em fé. O feminino receptivo. O poder da escuta como magnetismo. Existe uma força que não grita, que não corre, que não se impõe. Uma força silenciosa, profunda, que atrai não pelo que mostra, mas pelo que sente. É o feminino receptivo. Esse lugar interno onde a escuta é mais poderosa que a palavra, onde a presença é mais magnética que qualquer tentativa de controle. E é nesse campo que o verdadeiro encontro acontece, não no fazer excessivo, mas no ser inteiro. Nos últimos tempos, fomos levadas a acreditar que poder é sempre movimento, sempre ação, sempre visibilidade. Que a mulher forte é aquela que não para, que toma, que decide, que conquista. Mas há uma distorção sutil nesse empoderamento ativo, porque quando a ação vira fuga, perde a potência. Quando correr atrás se torna hábito, deixa de ser escolha. E muitas mulheres estão exaustas de perseguir o amor, a validação, o espaço. Exaustas de provar o tempo todo que merecem ser vistas. Mas há outro caminho. Um caminho mais antigo, mais silencioso, mais profundo. O caminho da sacerdotisa. Esse arquétipo feminino que habita o inconsciente coletivo. Jung descrevia a sacerdotisa como aquela que detém o saber oculto. A que atrai pela vibração, não pela aparência. A que sente antes de agir, a que escuta antes de falar. Ela não se ausenta da vida, mas também não se vende à pressa do mundo. Quando a mulher acessa esse arquétipo dentro de si, algo muda. Ela para de correr, não por cansaço, mas por sabedoria. Ela começa a perceber que o que é dela vem até ela, que o que ressoa com sua verdade chega. E que nada, absolutamente nada precisa ser forçado, porque sua escuta se torna tão afiada, tão sensível, que ela reconhece o que está maduro para se manifestar e o que ainda precisa ficar na sombra, em gestação. E quando essa mulher se retira do campo da busca ativa, algo inesperado acontece. Ela não perde, ela atrai. O silêncio começa a funcionar como imã. O espaço interno que ela cria se torna fértil. E nesse espaço, o amor chega. A oportunidade se aproxima. A resposta se revela. Não por esforço, mas por sintonia. Há histórias que comprovam isso, não como mágica, mas como verdade energética. Mulheres que soltaram, que pararam de enviar mensagens,
que deixaram de pedir sinais, que apenas voltaram para dentro. E nesse voltar-se algo se alinhou. Uma delas contou que foi ao parar de procurar respostas que o caminho apareceu. Como se a vida dissesse, agora sim, você está pronta para receber. Esse é o magnetismo do feminino receptivo. Ele não exige, ele não suplica, ele não compete, ele está. E por estar inteiro, ele chama o que é inteiro também. Não há ruído, nem urgência. Há apenas escuta. E uma escuta profunda é sempre o começo de um milagre silencioso. Silêncio como portal, não ausência. Há um tipo de silêncio que não é vazio, é inteiro. Um silêncio que não é ausência, é presença vibrando em outra frequência. Não se trata de se calar por desistência, mas por sabedoria. De recuar não por medo, mas por confiança. Porque, como dizia Jung, aquilo que você precisa, o inconsciente já conhece. O desafio é aquietar-se o suficiente para ouvir. Esse silêncio, ao contrário do que muitos pensam, não é estagnação. É um campo fértil de sensibilidade. É onde o invisível ganha contorno, onde o que parecia confuso começa a fazer sentido, não porque alguém explicou, mas porque a alma intuiu. O silêncio, quando vivido com verdade, não apaga. Ele revela, ele aponta, ele conduz. James Hillman nos lembra que a alma não se expressa em metas, mas em imagens. E imagens precisam de espaço psíquico para emergir. Não aparecem sob pressão, elas nascem nas frestas, nos respiros, no intervalo entre um pensamento e outro. É preciso desacelerar para que essas imagens possam se formar, para que possamos vê-las, reconhecê-las e permitir que nos conduzam com autenticidade. Nesse silêncio alquímico, acontece uma pausa que não paralisa, transforma. Quando você deixa de correr atrás, quando você para de tentar controlar cada passo, o que é seu pode finalmente te encontrar. Não porque você desistiu, mas porque deixou de resistir. Porque abriu espaço. Porque confiou. Porque entendeu que há uma sabedoria no tempo da vida, que não se curva à sua pressa, mas se rende à sua entrega. Esse é o silêncio que cura, o silêncio da presença, o silêncio que sussurra verdades quando o mundo se cala, o silêncio que acolhe a alma ferida, não com respostas prontas, mas com escuta viva. O silêncio que diz, você não está perdida, está apenas voltando para si. E se tudo o que você buscou até hoje estivesse esperando só isso? Um momento de escuta, um instante de pausa, uma entrega sem urgência. E se a sua maior força estivesse justamente aí, na sua capacidade de silenciar por dentro e confiar que o que é seu te encontra? Não porque você correu, mas porque você parou. Parou e, enfim, escutou. Por hoje é isso. Não se esqueça de se inscrever no canal para mais momentos de espiritualidade.